Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre ressurreição. E não tem como a gente falar de escatologia, né, de fim dos tempos. Normalmente o pessoal pensa em morte, mas a boa notícia é que o fim dos tempos não é só morte, né? Vocês assistiram aquele filme 2012? Quantos assistiram o filme 2012? Quantos assistiram o filme Armagedon? Esse já é mais velho, o Armagedon, que está vindo um meteoro para a Terra, que manda o Bruce Willis para explodir o meteoro. Qual outro filme de final do mundo que tem aí? Tem o do zumbi lá com o Brad Pitt, qual que é o nome? Guerra Z, né, que tem um zumbi, né? Tem bastante gente pensando que o mundo vai acabar com um zumbi, né? Engraçado, né? Eu vou guardar meus comentários para mim agora. Mas, que mais que tem? Não tem mais filme de meteoro caindo, né? Faz tempo que não tem um filme, né? Impacto Profundo, né? Teve o Independence Day também, Will Smith. Vocês assistiram o Independence Day? Que veio uma grande nave, né, para acabar com toda a humanidade. E Sinais. Quem assistiu Sinais? Muito ruim, né? Muito ruim o argumento. A Maíra gosta, gente. Como é que os extraterrestres... A morte, assim, o filme é muito velho, então spoiler, você se lascou. Mas assim, os extraterrestres vão invadir um país, sendo que a água mata eles. E é 70% de água o planeta Terra. Faltou uma pesquisa de campo aí, né? Faltou um pouco mais de habilidade aí. Mas tem muita coisa sobre o Apocalipse, tem muita coisa sobre o final. E toda vez que você pensa no Apocalipse, você pensa em morte. Mas quando nós cristãos pensamos no final dos tempos e no Apocalipse, nós pensamos em vida. Em o que, gente? Vida. Porque existe vida eterna. Eu fiz uma pesquisa de alguns filmes que tratam esse assunto de ressurreição. Lembrei de vários agora, né? Esse foi mais do final dos tempos, né? Mas um filme já é mais antigo, mas é muito bom. Quando vocês assistiram Matrix ou Matrix? Só os mais... Não, tem uma galera aí, os novinhos não conhecem Matrix. O Neo, gente, ninguém conhece o Neo. Keanu Reeves vai lançar um Matrix novo, vocês têm que assistir os 3, são 3 filmes. Então assim, qual que é o plot do Matrix? Também faz mais de 10 anos, o spoiler se lascou, mas assim, assista que é legal. Qual que é a premissa do Matrix? Ele morre, mas na verdade ele não morre. Porque você tem o mundo da Matrix, você tem o mundo normal, onde as máquinas assumiram e os seres humanos são cobaias das máquinas. Isso vai acontecer em breve, mas tudo bem, não vou entrar nesse negócio. Mas o que acontece? No filme, o Neo parece que ele morre, mas na verdade ele não morre. Ele literalmente toma tiro. A Trinity, que é a namoradinha dele lá, morre, ele enfia a mão, tira as balas de dentro dela. Porque sempre a ficção científica está flertando com a vida eterna. Tem muito filme que fala sobre eternidade. Eu nem listei os filmes aqui de eternidade. Então você tem exatamente o Neo, e aí lá no terceiro filme, no Matrix Revolutions, ele dá a vida dele para salvar Zion. Zion é Sião, em inglês. Pouca referência bíblica aí, né? Um homem morrendo para salvar Sião, né? Não é nem Jesus, não, imagina, não é. Senhor dos Anéis, posso ouvir um aleluia? Léo, Senhor dos Anéis é melhor que o Hobbit, fica com essa aí. Fui polêmico agora, eu sei, mas espera aí, gente. Deixa eu pegar aqui quando eu chegar na parte do Thanos, aí o Rick vai levantar da cadeira ali. Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, no Senhor dos Anéis, para quem estava achando maluco eu falar isso, eu me formei em cinema, gente. Então tem muita referência na minha cabeça de cinema. Eu fiz faculdade disso. Coitado de vocês. Você tem o Senhor dos Anéis, e aí você tem a brincadeira da ressurreição constante. Sauron, que é o Senhor do Mal, que forjou os anéis e tudo mais, ele morre, o corpo físico dele, mas o espírito dele ainda fica zanzando, e aí precisa recuperar um anel para voltar à forma. Isso não é spoiler, isso é normal do filme. E aí você tem essa parte, e aí você tem uma outra figura no filme do Senhor dos Anéis, que é o Gandalf, que é um mago. Então ele é um mago que morre, e ele é o mago cinzento. E aí quando ele morre, ele reencarna ou ressuscita para ser o mago branco. Então muita gente, para não falar sobre a morte, criou a reencarnação. Mas a reencarnação não tem base bíblica. É uma só vida que vivemos, diz o apóstolo Paulo, não tem reencarnação. Existe corpo glorificado, a gente vai falar disso hoje. Mas o que não existe é a reencarnação. Mas está todo mundo brincando com isso. Outro filme, o último filme da Múmia, tem uns 22 da Múmia.
Mas o último, com o Tom Cruise, ele cai de um acidente de avião e não morre. Outro spoiler na sua cara também. E ele não morre, por quê? Porque a múmia que eles estão recuperando, escolheu. Olha o escolhido aí. E porque ele foi escolhido, ele então não pode morrer. E o Neo também é escolhido, por isso que ele não morre, ele só entrega a sua vida depois. Mas você vê que tem toda a brincadeira do escolhido. Nárnia, quantos assistiram Nárnia? Esse você tem que assistir, em nome de Jesus. Nárnia, o leãozão Aslan, o leão que fala, maravilhoso, o que ele faz? Morre. Só que ele morre e ressuscita. Esse claramente é a figura de Jesus, tá? Esse é um filme crente e esse aí não é um paralelo, não. Que ele fala exatamente que a feiticeira não leu o processo completo, que se uma pessoa que não é culpada morre em favor dos outros, ela ressuscita. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. É o filme de Nárnia, não sei se é o primeiro, acho que é o primeiro, né? É o da feiticeira, é o primeiro. Tem 3 também, 4. Tem no Disney Plus, assine Disney Plus. Tem um outro filme que é bem mais cult, chamado Árvores da Vida, do Terrence Malick. Eu dormi as 2 vezes que eu fui no cinema. E esse eu estudei quando eu precisei fazer um trabalho dele na faculdade. Olha, gente, meu trabalho na faculdade era ir no cinema. Olha que coisa, né? Maravilhosa, né? Mas era caro esse filme. Porque esse aqui só tinha lá na Paulista, eu tinha que ir lá assistir na Paulista. E aí estava lá, Nárnia, tem esse Malick, ele é bem brisa o filme, bem brisa mesmo. E ele fala sobre a questão da ressurreição e da vida eterna. Como que nós podemos fazer para viver eternamente? Aí você tem o Liga da Justiça, que é mais próximo de nós aqui, certo? Quem morreu no fim da Liga da Justiça? Superman, certo, gente? Vocês não assistiram Liga da Justiça? Poxa, é que é ruim mesmo, né? Vamos ver se a nova versão do Zack Snyder é melhor agora, né? A Liga da Justiça, eles querem o quê? Ressuscitar o super-homem, porque ele é um dos escolhidos, talvez o único que pode matar o Darkseid. Ressurreição. Você percebe que a ficção fala o tempo inteiro de ressurreição? O tempo inteiro eles estão mostrando que alguém pode morrer, mas pode voltar. Pode morrer e pode voltar. Pode morrer e pode voltar. Então quando alguém fala pra gente que alguém morreu, mas pode voltar reencarnado num cachorro, a gente não acha estranho. Ou a gente pensa que a gente vai vir numa outra geração, outro negócio. Gente, não tem, só temos uma vida, ela logo passará. A reencarnação não tem base bíblica, mas por causa desse universo que a gente tem assistido, consumido de filmes, essa coisa parece que a gente vai perdendo esse feeling. Por isso que a gente tem que deixar a Bíblia ministrar no nosso coração o que é a verdade. Eu não vou falar do Star Wars, porque foi muito triste o último filme, mas eu não vou comentar porque eu, como fã, me frustrei. Muitas pessoas, a gente pensa na vida eterna como um alongamento dessa vida. Eu estava ouvindo um podcast nessa semana passada, e eles falavam sobre criogenia. Já ouviram falar de criogenia? Pessoas que estão se congelando para quando tiver uma condição melhor, viver eternamente. Gente, não vai dar certo. Você ficou um picolézão. Empresas gastam milhões. Tem até um documentário que fala exatamente sobre essas empresas de criogenia e qual que é a base que eles têm sobre isso e tudo mais. Tudo isso, gente, eles entendem que eles querem alongar essa vida. Ou o outro princípio, que é onde os bilionários estão investindo, quando eles podem transportar a mente deles para um outro corpo sintético. Então, todas as suas experiências... Gente, isso é assustador. Já existe, é assustador. Igual os robôs da Boston Dynamics, mas eu também não vou entrar nessa questão hoje. Gente, as pessoas, eles estão conseguindo fazer a tecnologia onde você vai passar os seus dados, a sua memória, a sua vivência para um cérebro positrônico, e aí você vai poder então andar com um corpo de robô e com todas as suas memórias. E isso para viver eternamente. O ser humano está numa caçada para viver eternamente. Não é maluco isso? É maluco. Não faz sentido para mim. Porque como eles não entendem a morte, eles não têm fé em nada, o que eles têm que fazer? Dar um jeito de não perder o que eles têm aqui. Eu não posso perder o que eu tenho aqui. Imagina lá o Jeff Bezos, dono da Amazon, o império que ele construiu, ele fala, vou morrer, vou deixar para quem? Imagina. Parece que quanto mais a gente tem, mais dificuldade a gente tem de largar. Complicado.
Por isso que a gente cantou, eu não vou me apegar às coisas daqui. É um desejo do nosso coração não se apegar às coisas dessa vida. Lembra lá no Egito Antigo? Outra coisa que eu gosto também, a Maíra a gente assiste, coitada, a Maíra está lascada. Ela assiste muito comigo essas questões do Egito Antigo, e os faraós que faziam todos aqueles processos ritualísticos, que eles, né, da múmia e tudo, e os servos eram enterrados juntos, se o faraó morria, os servos também tinham que ser enterrados juntos, muitos deles, para poder servir eles no afterlife, lá na vida eterna, na passagem. Então tinha ouro, eles eram enterrados com ouro, para na hora de pesar, para não pesar o coração, pesar o ouro deles, e mano, é uma coisa maluca, eles criaram toda uma história, toda uma mitologia, e nós sabemos que os corpos dele estão todos lá, né, gente? Saquearam, roubaram as múmias. Quando eu fui para o Egito, eu fui no Museu do Cairo, aí tinha a múmia mais antiga da terra lá, assim, ó, as bocas tudo chupado assim, sabe? Tá lá, aquela pessoa colocou uma grana ali, pagavam para ter isso, e tá lá o corpo da fulana. Não deu, porque só há uma vida eterna, e a vida eterna é com Cristo Jesus. Mas não é uma vida eterna na morte, é uma vida eterna de ressurreição. Porque eu e você um dia nós vamos ressuscitar com Cristo, gente. Não é legal isso, gente? Eu falei toda essa grande abertura aqui para mostrar para você como a questão da vida após a morte é uma necessidade humana. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas um dia essa pergunta vai bater na tua porta. É duro lidar com a morte. A gente não foi criado para lidar com a morte. Nós somos criados para lidar com a vida eterna. E Jesus, ele falou que nós ressuscitaríamos com ele. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Colossenses 3, de 1 a 13. Eu não fiz slide hoje, gente. Não sei se você conseguir colocar. Colossenses 3, de 1 a 13. Romanos 6 e 4. Colossenses 3, de 1 a 13, se quiser abrir sua Bíblia. Diz exatamente assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, o apóstolo Paulo está falando que a gente já ressuscitou, porque tem duas ressurreições que existem. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, e a segunda ressurreição é a ressurreição física. Você pode repetir comigo? Espiritual e física. Quando nós nascemos de novo, declaramos Jesus Cristo como Senhor na nossa vida, e então nos batizamos como demonstração pública do que Jesus já fez internamente em nós, nós morremos para a nossa antiga maneira de viver, e ressuscitamos para uma nova maneira de viver. Por isso que Colossenses 3, de 1 a 13 diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, se você aqui recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é uma pessoa perfeita, ok? Mas Jesus é Senhor. Você crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Você já teve essa primeira ressurreição. E agora que nós ressuscitamos, nós precisamos pensar de uma maneira diferente, certo? É o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a gente. Ele está falando: uma vez que vocês ressuscitaram, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas de lá. Não pensem mais somente nas coisas dessa vida. Pensem nas coisas de lá. Romanos 6,4, o apóstolo Paulo também escreve: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos ressuscitar. Todo aquele que crê nele não tem a morte eterna, mas tem a vida eterna. Gente, você tem noção do que é isso? O máximo que a gente vai viver nessa vida, talvez se a gente viver bem, vai ser com uns 80, 90 anos. Depois disso a gente já começa a ser enfado e canseira, a gente não consegue mais se movimentar e tudo. Eu fico pensando nisso já. Mas não é horrível você chegar às vezes sem ter essa convicção? Você chegou mais velho,
chega lá com 80 anos e pensa, caramba, eu vou virar um presunto no caixão. Não. Para aquele que crê em Cristo existe a vida eterna. Cara, é muito louco isso, velho. É muito bom. Não fizeram nenhum filme disso ainda. Só o do Aslan, Crônica de Nárnia, assista o episódio 1. Então, gente, quando nós nascemos de novo, nós morremos para uma antiga maneira de viver e ressuscitamos espiritualmente para essa nova realidade. E isso é o começo do reino de Deus em nós. O reino de Deus começa a partir do momento que a gente ressuscita. E quando nós ressuscitamos espiritualmente, quando morremos para uma antiga maneira de viver e ressuscitamos para uma nova maneira de viver. Até aqui, ok, gente? Essa é a ressurreição espiritual que nós temos. E também existe agora a ressurreição física. Porque Jesus um dia, quando ele voltar para buscar a sua noiva, Jesus quando vir para reinar no milênio em terra, porque o milênio não vai ser no céu, vai ser Jesus descendo com os arrebatados para a terra, e quando nós estivermos vivendo no milênio, aqueles que morreram ressuscitarão. Muitas vezes quando eu pensava no Apocalipse, eu pensava assim, mano, é tão distante que eu já vou estar morto, né? Quem nunca? E eu pensava, e de alguma maneira eu tipo, mano, então tanto faz, né? Porque eu vou estar morto mesmo, aí se eu ressuscitar ou não, não vai ser, eu não tenho mais controle sobre isso, como se fosse uma loteria, né? Deus está lá em cima, quem vai ressuscitar hoje? Não, todo aquele que crê em Jesus, desde a antiguidade, vai ser ressuscitado. Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe justiça aos que já dormiam. Deus é justo, amém, gente? Deus é justo. Mas ele nunca deixou algo confundido. Ele nunca falou, Rick, seja uma boa pessoa e você está no céu garantido. Não, ele falou, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, então você tem a vida eterna. Boas ações não levam para o céu. Somente Jesus Cristo, sendo o Senhor da nossa vida, é que nós vamos reinar com Ele eternamente. Amém, gente? A ressurreição é para os que creem. Está na Bíblia. Não vamos diminuir. Mas eu fui uma boa pessoa. Se lascou. Boa pessoa não vai levar. Nós temos na cultura brasileira hoje muita ênfase do espiritismo, de que se a gente for uma boa pessoa, no catolicismo falava-se muito do purgatório. Então você vai para um lugar e ali você resolve a sua vida para depois então ir para um plano superior. Não existe. Existe só uma morte, existe uma ressurreição e ponto. Mas a reencarnação, se eu for uma boa pessoa, depois eu posso voltar para pagar meus pecados e não sei o quê. Não. Se eu for uma pessoa, eu vou voltar como um fumante. Não, também já ouvi essas coisas já. Não existe outra vida. E nós temos que ser uma geração que olha para a palavra, amém, gente? Que não fica sendo enganado por qualquer coisa que falam. O apóstolo Paulo é muito claro quanto a isso. Jesus é muito claro quanto a isso. E agora nós vamos falar da ressurreição física. E eu quero ler com vocês Romanos 6, no capítulo 5 a 14. Capítulo 6, versículos 5 a 14. Esse é um pouco maior. Consegue colocar aí para mim? Romanos 6, 5 a 14. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, uma vez que a gente foi unido com Cristo, e isso foi durante a morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Assim como morremos com Cristo, vamos ressuscitar com Cristo. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e deixássemos de ser escravos. Versículo 7. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós cremos. É uma questão de escolha. Eu creio escolher isso. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele.
Quando ele morreu, foi uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte. Você vê que o pecado ele ataca o nosso corpo. O pecado não pode atacar o corpo ressurreto. O pecado ataca o nosso corpo humano, o nosso corpo físico. Por isso que Paulo fala: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida, aleluia. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus, amém, gente? Então a gente pode escolher o que a gente faz com esse corpo. Esse corpo um dia vai morrer, vai ou não vai? Esse corpo vai morrer. Mas Paulo está dizendo, assim como Cristo, o corpo físico de Cristo foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos, porque se morremos como Ele, ressuscitaremos como Ele. Agora, se nós não morrermos como Cristo morreu, ressuscitaremos como Ele? Não. Por isso que o novo nascimento é essencial, você entende? Por isso que nós temos que entregar a nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados, morrer para os nossos desejos, para então poder ressuscitar como Cristo. Porque Cristo nunca pecou. Cristo foi um homem santo. Quando nós vivemos dessa maneira, nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Até aqui tá certo, gente? Está fazendo sentido? Porque agora nós vamos ler Bíblia pra caramba. Você precisa que você dá um tapa na cara. Assim. Acorda aí. Não vi ninguém fazendo, só eu fiz de besta aqui agora. Mas eu vou ler com vocês agora um trecho grande da Bíblia, mas grande mesmo. 1 Coríntios 15, nós vamos ler o capítulo inteiro. Porque não tem, eu tentei, fiz com a Mar, a gente tentou cortar uns trechos e fomos e voltamos e tentamos, não dá. O que Paulo fala aqui é maravilhoso. E Paulo está falando exatamente sobre a ressurreição. A questão central, gente, das boas novas do Evangelho, o que é a grande boa nova do Evangelho? Preciso que você preste atenção nisso. A maior boa nova do Evangelho é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A maior boa nova do Evangelho é que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. A melhor boa notícia não é só que a gente tem a vida eterna. A vida eterna é legal, certo? É muito bom saber que a gente tem a vida eterna. Mas a maior é que a gente não tem mais o peso de condenação. A gente pode viver aqui a vida sem o peso da condenação do pecado. A gente pode dizer não para o pecado. Não é maravilhoso, gente? É incrível, é sensacional. A gente tem essa autoridade por causa de Jesus. Mas eu queria dizer para você como a ressurreição é maravilhosa. E se a gente não vislumbra a ressurreição, a gente não pode falar como o apóstolo Paulo fala no final da carta de 1 Coríntios, no capítulo 16, quando ele fala Maranata. Vocês já ouviram essa frase, Maranata? Quantos já ouviram essa frase, Maranata? Quantos sabem o que significa Maranata? Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. É uma expressão que só o apóstolo Paulo usou ali no final do capítulo 16 de 1 Coríntios, no final da carta aos Coríntios, onde depois de ele falar tudo isso que a gente vai ler, ele dá um grito, Maranata! Depois de tudo isso que está vivendo, ele fala, vem Senhor Jesus. É um desejo do coração de Paulo, para que Jesus venha. Então eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 15, de 1 a 58, chora, 1 a 58, olha o que diz aí, gente, é muito importante, está todo mundo conseguindo ver ali no computador, posso até sair da frente aqui, mas eu preciso que você leia, se tiver sua Bíblia de papel é melhor ainda, porque aí você pode grifar assim as coisas mais importantes, sabe assim, dar aquele negócio, ou até no celular dá para você grifar, mas eu quero que você acompanhe, ok? O cronômetro. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, eu quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Quero lembrar vocês daquilo que eu já falei anteriormente. Vocês as receberam e nela permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei.
Do contrário, a sua fé é inútil. Se deixar de crer, a fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, agora Paulo vai virar um pouco o assunto. Pois bem, se proclamamos, e aqui é muito importante o entendimento que Paulo vai fazer aqui. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Tinha uma galera falando que não tinha ressurreição, uma vertente judeu dos saduceus. Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Tinha gente que estava crendo em Jesus, mas não cria que Jesus ressuscitou. Ele estava crendo em só uma parte. Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, gente. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Olha o que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, não tem redenção de pecado. Todo mundo ainda está ferrado no pecado. Neste caso, todos que adormeceram ou morreram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança, versículo 19, esse é um versículo importantíssimo. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se a nossa fé em Jesus é só para ter as coisas dessa terra, a gente é digno de pena. É Paulo que está dizendo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Olha o que Paulo fala, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Jesus ressuscitou primeiro para que os outros possam vir. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Amém, gente? Estão acompanhando o argumento de Paulo aqui? Então virá o fim. Depois que todo mundo ressuscitar, vai vir o quê? O fim. Quando Ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Esse é o milênio. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui que ele conferiu essa autoridade a Cristo. Ou seja, Deus não está debaixo da autoridade de Cristo. Deus é a autoridade sob Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, final do milênio, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte.
Vai chegar um dia no final do milênio, gente, que quando acabar, Satanás for derrotado e jogado no lago de enxofre, depois do grande juízo do trono branco. Isso nós falamos na segunda mensagem do Mag, você perdeu, uma pena, está no YouTube, você pode assistir de novo, mas eu não consigo passar por tudo aqui de novo. Depois que vier o juízo das nações, depois que vier o grande julgamento do trono branco, onde os ímpios, aqueles que não crerão em Jesus, serão jogados no lago de fogo e enxofre, Deus vem, Deus sai dos céus, vem para a terra, e Jesus fala, tudo isso aqui, toda essa terra é sua, Senhor, e entrega o domínio para Deus. E o que dizer dos que se batizam, versículo 29, em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? Existia uma seita dentro do judaísmo, que por exemplo, se o Paulinho era meu tio, e ele morreu sem conhecer, eu me batizava por ele, para que assim ele pudesse ter a vida eterna. Mas eles não acreditavam que tinha ressurreição. Paulo está falando, se vocês não acreditam que ressuscita, o que adianta ficar batizando por causa de morto? Paulo está ensinando, você entende, gente? Paulo está ensinando aquela igreja de Corinto. Olha o versículo 30, e nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Porque em Éfeso queriam matar Paulo. Se não há ressurreição, olha o que ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Já ouviu isso em algum lugar? Está na Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está falando essa frase não no contexto para dar medo para as pessoas, mas ele está falando que se a gente não tomar cuidado, a gente é consumido por uma cultura que não se importa com a vida eterna. Por isso que ele está falando que as más companhias corrompem um bom caráter. Se você andar com pessoas que só falam o tempo inteiro, mano, vamos comer e beber porque a gente vai morrer mesmo um dia, isso vai corromper e colocar tanta dúvida no seu coração, que você vai perder a expectativa da eternidade. E a gente começa a duvidar, por que Jesus vai voltar? Isso já aconteceu com alguém além de mim? Obrigado, Ni, obrigado. A gente começa a andar com pessoas que não falam, que não convivem com a mesma coisa, que não convivem com a mesma expectativa. Então o maior assunto é o quê? E aí, mano, comprou a casa? E aí, comprou o carro? E aí, comprou o Netshocks? E aí, é as coisas daqui, elas preenchem, elas deixam o nosso coração ansioso, porque a gente não tem as coisas daqui. E a gente para de pensar na vida eterna. É isso que Paulo está falando. Versículo 34, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para a sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Última parte. Estão comigo aqui ainda, gente? Beleza? O corpo ressurreto. Agora ele vai falar de como é que vai ser o corpo glorificado. Porque você não vai ter esse corpício na eternidade. Não é que você vai ser o Brad Pitt também, mas você vai ser algo parecido de você melhor. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas. Toma essa. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Olha o que Paulo fala, gente, que simples. E aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo diferente de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para seres humanos, outro para animais, outro para as aves e outro para os peixes. Paulo está falando, não dá para saber como é que vai ser o corpo glorificado, mas cada semente vai gerar uma coisa. A semente do Bruno não vai ter o mesmo semente do Gustavo. O Bruno vai ressuscitar como o Bruno e eu vou ressuscitar como o Gustavo. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para sempre, amém. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força.
é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá vida, o último Adão é Jesus Cristo. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Então o que Paulo está falando? Hoje nós somos isso, mas um dia nós seremos o corpo espiritual, o corpo celestial. Eu estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Paulo está dizendo, sem morte não tem vida eterna. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Quer ver vida eterna? Morra. Ele não está incentivando você a se tacar na frente de um ônibus. Mas Paulo está explicando para a gente, a morte é uma parte natural da vida. Deus não criou a gente para viver eternamente nessa terra, com este corpo, mas Ele nos criou para viver eternamente, com o corpo glorificado, na presença dEle. Vocês entendem isso? Mas eu lhes revelarei, versículo 51, um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Gente, olha que poderoso isso. Algumas pessoas, quando Jesus voltar, vão ser arrebatadas, elas não vão morrer, mas todos os que morreram e os que vivem, eles vão ser transformados. Você recebe isso no seu coração, gente? Todos nós seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Precisa. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras, que foi o que a gente cantou: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, último versículo, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Eu não vou pregar mais que isso, a pregação é isso aqui. Não preciso falar e acrescentar coisas em cima do que o apóstolo Paulo disse. Paulo está tirando todas as dúvidas e está nos encorajando. Gente, existe uma vida eterna com Cristo muito superior à melhor vida que você possa viver aqui na terra. Mas só tem vida de ressurreição quem morreu com Cristo. Entenda isso, jovem. Isso é muito sério. Muitas pessoas vão tentar enganar a gente com relação a isso. Falar de extraterrestre, arrebatamento, vão falar que foi os OVNI. Porque o homem está o tempo inteiro tentando dar um sentido para a vida além disso. E só tem vida em Jesus, você entende isso? Não existe vida fora de Cristo. Eu não estou falando isso para julgar o seu coração, porque eu não posso julgar o seu coração, você entende? O único juiz que vai estar diante, que nós vamos todos estar diante, vai ser o Senhor. Ele é o juiz, Ele é o justo juiz. Não posso julgar o seu coração, você não pode julgar o meu coração. Mas eu posso fazer como a Bíblia nos diz e como o apóstolo Paulo faz tão bem. Ele coloca uma verdade e fala: e aí? Se vira. Não é isso que Paulo faz? Paulo escreve um texto como esse e fala: e aí? Dorme com essa. Reflete aí sobre a sua vida. A gente fica: não, mano, medo, Jesus, apocalipse, arrebatamento, eu vou ficar, para onde eu vou correr, qual igreja vai estar aberta?
Não vai dar nem tempo de correr para a igreja, gente. Esquece. A vida é agora. Jesus Cristo tem que ser Senhor da nossa vida agora. Não somente porque a gente tem medo da morte eterna, mas porque a gente tem uma vida que começa aqui. Jesus Cristo falou que a vida eterna, em João 17, ele fala: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Pai. Jesus, orando por mim e por você, falou isso. A vida eterna começa quando o quê? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e vivemos uma vida para conhecer a Deus. É assim que começa a vida eterna. A vida eterna não começa quando você morre, quando eu morro. Por isso que nós temos uma esperança viva, gente. Acabou meu tempo. Por isso que nós temos uma esperança viva. Você percebe que nesse texto, Paulo fala sobre tudo que nós experimentamos aqui nessa série que a gente compartilhou? Paulo, ele tem a primeira parte, Paulo tem um discernimento. Você percebe que o Espírito Santo revelou para Paulo sobre as trombetas? João não tinha escrito Apocalipse ainda. Como é que Paulo sabe das trombetas? 2 Coríntios, Paulo fala que ele subiu até o terceiro céu e viu coisas incríveis que ele não podia descrever para a gente. Imagina o que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo foi um homem de discernimento, que ele era cheio do Espírito Santo, que foi o que nós primeiro falamos nessa série. Esse 1 Coríntios 15, gente, é a prova para você do que nós pregamos aqui é verdade. Paulo viveu isso em toda a vida dele. Paulo teve discernimento, ele fala da trombeta, fala do milênio, antes mesmo de João ter falado do Apocalipse. Paulo fala sobre perseverança, lá no versículo 1 você vê, ele fala: vocês a receberam e nela permaneceram firmes. A gente falou sobre perseverança, que só aqueles que perseveram até o fim serão salvos, como disse Jesus lá em Mateus 24. Paulo fala sobre submissão, Paulo fala sobre autoridade, certo? Que Jesus está debaixo da autoridade de Deus, e nós que somos os que ressuscitaram, estão debaixo da autoridade de Jesus. Paulo falou sobre fidelidade, Paulo fala sobre o reino, versículo 21 a 28, gente. O apóstolo Paulo fala isso, ele está falando: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberam nova vida. Essa nova vida começa aqui, é o reino de Deus. Gente, Deus não quer que você seja uma pessoa ignorante. Deus não quer que você seja uma pessoa confusa, cheia de dúvidas. Deus quer que você tenha o conhecimento da palavra, por isso que Ele deixou um livro escrito. A gente possa conhecer a Bíblia, e isso encheu o nosso coração de fé para perseverar. O apóstolo Paulo fala sobre convicção, versículo 13 a 20, que nós falamos aqui na nossa série, que o Rick falou sobre a questão da preparação. Paulo está falando: pois não existe ressurreição dos mortos se Cristo não ressuscitou. Paulo está falando: você tem que ter convicção de que Jesus ressuscitou. Gente, o que mais passa na TV na Páscoa? Jesus ressuscitou ou não? Os mitos sobre Jesus, que não passa porque a Record é crente, então a Record passa o filme de Jesus agora. Mas antigamente na Globo e até no TV paga, é só sobre isso, os mistérios da Bíblia. E o que eles questionam sempre? Se Jesus ressuscitou ou não. Porque se eles colocam que Jesus ressuscitou, eles colocam em dúvida todo o resto da Bíblia. Mas nós vimos homens e mulheres que disseram: eu vi Jesus Cristo. Nós temos a testemunha. Jesus, ainda quando ressuscita, ele se aparece para quem primeiro? Para mulheres que não eram dignas de testemunho na cultura judaica. Depois ele vem e aparece para os apóstolos, para os discípulos, né? E aí Tomé fica meio assim: ei, o que é isso aí? E aí Jesus chega para Tomé e fala o quê? Toca na minha mão. Ele mostra os cravos. Dá a entender que Jesus tinha o mesmo corpo, porque os discípulos olharam para ele e reconheceram ele. Mas ele falou: mas eu não tenho aquele corpo humano aqui certinho, eu tenho aqui as marcas. Você entende o corpo glorificado? Eu não quero me alongar aqui, gente, mas o apóstolo Paulo, ele nos responde sobre essa questão da vida eterna. Paulo fala: o homem só pode alcançar a vida eterna através da morte. E parece algo filosófico, e é algo filosófico mesmo. Mas a falta de fé e convicção na pessoa de Jesus e na ressurreição faz com que cada vez mais as pessoas queiram viver para sempre. Não tem problema você querer ter uma boa saúde, tem que ser saudável mesmo, tem que viver o maior tempo que Deus
colocar para a gente. Mas a gente não tem que ser crente que tem medo da morte mais. Eu lutei por muito tempo com a questão da morte no meu coração. Se meus pais morrerem, se a minha esposa morrer, isso me trazia uma angústia, mas uma angústia profunda. E até hoje, se eu pensar muito nisso, eu vou fundo no poço. Mas uma coisa que me ajudou a rebater esse pensamento foi: eu preciso que aqueles que estão ao meu redor e as pessoas que eu amo conheçam a Jesus. Porque se elas conhecerem a Jesus, mesmo que elas venham a partir num momento inesperado, eu sei que elas estão com Cristo e eu vou me reencontrar com elas. Se eu não tenho compaixão a ponto disso, aí dói a dor. Dói você ir no velório de alguém que você não sabe se ela conheceu a Jesus. Já foi num velório que você não sabe se a pessoa conhecia Jesus? Dói. Dói. Você está falando para eu ficar com peso? Não, eu estou falando para esquentar um negócio no seu coração, que você precisa falar de Jesus para outras pessoas, meu amigo, minha amiga. Você precisa falar de Jesus, você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer a Bíblia de trás para frente, não. Você precisa conhecer essa verdade e viver ela. Eu vivo ela, eu sou separado, eu sou santo, eu sou puro, eu sou povo escolhido de Deus, eu vivo de maneira diferente mesmo, por quê? Porque eu pertenço a Jesus, eu morri para uma antiga maneira de viver, certo? Morri, mortos com Cristo, e ressuscitei para uma nova maneira de viver, por isso que eu não vivo mais como eu vivia antes, minha vida mudou. Por quê? Porque eu sei que um dia, quando eu morrer, porque esse dia vai chegar, eu não vou negar o dia da minha morte, mas eu não vou ficar eternamente numa gavetinha no cemitério, eu vou viver para sempre com Deus. Pô, isso é maravilhoso. Gerações atrás da gente, os grandes evangelistas de rua, evangelistas assim como Billy Graham e tantos outros, eles pregavam isso. Você vê os vídeos do Billy Graham e fala: vocês vão morrer, vão para o inferno. E as pessoas vinham e se jogavam diante de Jesus, porque antes aquela era uma geração sedenta, era uma geração que tinha medo, e essas respostas bastavam. Agora para a nossa geração, a gente não basta essa resposta. A gente fica: não, eu posso me transmitir para um bichinho virtual. Não, mas aí eu vou cuidar, aí vai ter uma tecnologia. E aí morre um parente. Morre alguém querido, e aí a gente fica... Aqui, assim, gente, eu podia falar só coisas legaisinhas, Jesus é bom, 3 pulinhos, e Ele é bom. Mas a verdade total do Evangelho se torna completa, e a bondade de Deus a gente entende ainda mais quando a gente vê isso, que Jesus está preparando um lar eterno para a gente. E Ele fala isso: e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Eu estou indo para o meu Pai. Não é isso que Jesus diz, gente? E lá eu vou preparar para vocês o quê? Como é que diz o texto? Um lugar. Jesus vai preparar para a gente um lugar. Ele está preparando para a gente um lugar. E aí quando Ele voltar, Ele vai nos levar, porque vai estar pronto esse lugar, você entende? Jesus ama tanto eu e você, que Ele está preparando um lugar para a gente viver eternamente. O que isso faz no seu coração? Você fala: Jesus, será que tem lugar para aquele meu amigo, aquela minha amiga, meu primo, minha prima, meu pai, minha mãe? Tem, filho, tem, filha. Fala do meu amor para eles. Essa é a única responsabilidade que sobrou a nós. A gente não precisa construir casa no céu. A gente não precisa ficar comprando indulgência, como a igreja fez nos tempos passados, a igreja católica que vendia um terreninho no céu. A gente não precisa de nada disso, a gente precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e testemunhar, fazer discípulos, amar as pessoas como Jesus amou. Mas isso é nossa responsa. Fico feliz de não ter que construir no céu, não consigo nem construir na terra. Fico feliz de não ter que me preocupar como é que vai ser meu corpo ressurreto, se eu vou ser gordo, magro. Mas uma coisa eu tenho que me preocupar: com a vida das pessoas. Quem vai estar comigo lá? Isso tem que queimar no nosso coração, meus amigos e amigas. Você não é responsável por convencer ninguém, amém? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, as pessoas só vão conhecer através de você, através do que Ele fez na sua vida, através da sua morte e da sua ressurreição, através de você falar: eu deixei de viver uma vida e agora eu vivo outra. A gente devia viver o melhor momento de compartilhar o Evangelho, porque hoje literalmente a gente pode compartilhar qualquer coisa nas nossas redes sociais.
Mas quanta pouca coisa a gente compartilha relacionados a Jesus. Quantas coisas nós compartilhamos relacionadas a Carol Conká, a Lumena, que eu tive que descobrir o que é, porque só aparecia isso no meu Instagram. E eu tinha um grupo no WhatsApp com meus amigos de São Paulo, e eles começaram a falar disso, eu falei, Jesus amado, vocês são quem, gente? Tá bom, você quer assistir Big Brother? Eu tenho dó, assim, eu não gosto, né? Eu respeito você, mas assim, enche a sua cabeça com coisa boa, né? E a quantidade de crente da cultura do cancelamento. Que é isso, gente? Que cultura do cancelamento é essa? Um programa de TV pode criar uma cultura no nosso Brasil? Deus me livre. Ao ponto que nós chegamos de um programa de TV mudar a nossa cultura. Vocês não entendem que isso é um risco? Vejam filmes de ficção científica, quando as máquinas assumem sobre os seres humanos, vocês vão ficar com medo. Como é que um programa de TV pode mudar a nossa cultura, gente? Aí você pode ser Big Brother, pode ser A Fazenda, pode ser Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Sou novo. Mas essas paradas não podem influenciar a gente, você entende? Eu não assisto. Aí Gustavo, mas você é santo porque você não assiste Big Brother? Não, mano, eu assisto outras séries. E a gente sabe em casa quando as séries começam a afetar a gente. Porque aí a gente acorda no outro dia de manhã, eu acordo lá da Maíra e falo, nossa, eu sonhei com a série. Aí a gente fala, a gente tem que parar de assistir. Porque está infectando tanto a nossa mente, que você sonha com o Naruto. Certo, Gessé? É isso aí. Essas coisas estão moldando a nossa cultura. Você entende? As más amizades corrompem o que, gente? Os bons costumes, um bom caráter. As coisas deste mundo estão tentando corromper a gente, para deixar a gente confuso sobre a volta de Jesus, mas nós temos que ser fiéis, perseverantes, com discernimento, cheios do Espírito Santo. Esse é o desafio que nós temos. Por isso, toma cuidado com aquilo que você recebe, toma cuidado com aquilo que gera influência sobre você. Vai piorar, tá? Desculpa dizer, mas só vai piorar. Não vai ficar melhor. Mas você escolhe se o seu ouvido é um pedaço de lixo, um pinico, ou é alguma coisa boa. É eu que tomo essa decisão. Você que toma essa decisão. Então sabe, gente, a gente tem que sim desejar viver eternamente. Mas a gente tem que desejar viver eternamente com Cristo, amém? E não com um tipo de droga, plasma humano, ou qualquer outra coisa do tipo. A gente tem que escolher viver eternamente com Cristo. Esse é o nosso desafio. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos e encerrarmos? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, para a gente encerrar. Eu não posso esquecer. Se nós cremos na ressurreição de Jesus, mas não cremos na nossa, tem algo errado. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, mas cremos na reencarnação, tem algo errado. Não está na Bíblia isso. Nós temos que crer, como o apóstolo Paulo diz, assim como um dia morremos com Cristo, assim como um dia morremos com Cristo. Então isso é condicional, ok, gente? Isso é condicional, tem que morrer com Cristo. Assim como morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Você crê nisso? Você tem essa confiança no seu coração? Eu sei que esse assunto de ressurreição talvez é novo, talvez vocês nunca pensaram na morte, graças a Deus. Mas eu preciso que você reflita um pouco sobre isso. Porque Jesus, Ele é soberano até mesmo sobre a morte. Ele venceu inclusive o quê? A morte. Isso tem que trazer alegria no nosso coração, você entende? Isso tem que trazer uma profunda alegria. Eu não vou morrer para sempre. Aqueles que não têm expectativa da ressurreição, eles vivem como o apóstolo Paulo fala no versículo 32, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quantos não vivem assim, gente? Talvez a gente já tenha até vivido assim em certos momentos da nossa vida. Vamos fazer o que a gente quiser, porque amanhã mesmo a gente vai o quê? Morrer. Não é essa a vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida de propósito para você, amém?
como o Rick falou no começo, nós vamos marcar a geração, gente. E marcar a geração não é fazer uma grande coisa, ganhar um Nobel da Paz. Marcar a geração é ser fiel a Deus na geração que nós estamos. É amar a Deus na geração que nós estamos. Você pode sim fazer uma coisa grande, mas isso não é condicional para dar glória a Deus. Viva de uma maneira fiel e santa e você vai glorificar a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo, e você vai marcar a geração. Mas se a gente viver só egoísta, a gente marca a geração? Não. A convicção de que nós vamos ressuscitar com Cristo traz ainda mais propósito para a nossa vida. Eu quero marcar a vida de muitas pessoas, gente, para que lá no céu, quando nós estivermos juntos, nesse reino maravilhoso de Jesus, a gente possa olhar e falar: mano, valeu a pena. Aquela música do Juliano Som que ele fala: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Não é porque você vai sentar na frente, vai beijar o chão do céu e falar: valeu a pena, conquistei o céu. Para mim esse vai valer a pena vai ser quando a gente olhar para as pessoas e a gente vê toda a nossa comunidade, vários amigos, a gente fala: mano, valeu a pena, porque está todo mundo aqui, valeu a pena. Não é sobre a nossa conquista, é sobre nós estarmos para sempre com aqueles que nós amamos, com as pessoas que são tementes a Jesus. No final da carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve então Maranata, certo? Ele fala Maranata, ele fala: ora vem, Senhor Jesus. Paulo escreve uma carta para uma igreja que é cheia de dons, é a mesma carta que ele acabou de escrever sobre Deus é amor. Paulo escreve essa carta dizendo: olha, igreja de Corinto, vocês têm que dizer, sabe o que? Com todos esses dons, com todas essas coisas maravilhosas, sabe o que você tem que fazer? Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Quero perguntar para você: você clama por Jesus? Você clama pela volta de Jesus? Se a gente não ora para Jesus voltar, provavelmente a gente não ora para que os nossos amigos se convertam. Se a gente não ora por Jesus voltar, pouco importa se os nossos pais não são cristãos. Se a gente não ora para Jesus voltar, a gente está vivendo a nossa vida querendo garantir o nosso, porque o importante é a gente chegar no céu. Isso tem que causar uma urgência no nosso coração. Nós não somos juízes dos nossos irmãos, nós não condenamos os nossos irmãos, nós não chegamos nas pessoas e falamos: você é pecadora, vai queimar no inferno, viu? Nós não fazemos isso, não é a nossa convicção como igreja. Mas nós mostramos o que Cristo fez em nós. E qual que é o principal testemunho, Paulinho, da minha vida? Eu morri para uma antiga maneira de viver e eu ressuscitei com Cristo, por isso eu vou viver eternamente. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Esse é o nosso maior testemunho. Mas se eu não morri, Gustavo, então a gente precisa se arrepender. Mas se eu não abandonei a minha antiga maneira de viver, então precisa se arrepender. Mas como é que eu me arrependo? Você vai até o Senhor e fala: pai, eu me arrependo da minha antiga maneira de viver, desses pecados que eu cometo, dessa dureza de coração. Eu me arrependo, Senhor. Eu não estou só falando que eu estou no MAG hoje, mas eu estou escolhendo mudar a minha vida, porque arrependimento é mudança de atitude, é metamorfose. É isso que nós precisamos. Você tem um chamado, você tem um propósito, você é discípulo de Jesus. Você pode formar outros discípulos de Jesus, mas esse pacote só abre, esse entendimento só abre quando nós somos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai pegar você, parar de olhar para o umbigo e vai fazer você olhar para o seu próximo. Essa é uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Estou ouvindo uma mensagem do pastor Carlos Alberto essa semana, e o pastor Carlos Alberto ele fala assim: sabe qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente? Toca na língua. Ele fala que deu línguas de fogo, não é verdade? Que diz o texto de Atos. Ele fala: e a língua do crente também muda. Ela encoraja, ela edifica, ela bota para cima, ela abençoa as pessoas, não fala mal. É verdade, Senhor, o Espírito Santo tem que fazer isso na minha vida. Você precisa disso, meu amigo e minha amiga? Eu preciso disso. Para quê? Gi, coloca o último versículo para mim. 1 Coríntios 15, 58. É literalmente o último versículo dessa carta de Paulo. Eu quero ler com vocês. Deus chamou você. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Não importa a sua idade. Mas quanto mais tempo você ficar longe de Deus, mais tempo você vai demorar para encontrar, e mais tempo você vai viver com dúvida. 1 Coríntios 15, 58.
Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. O que Paulo está encorajando eu e você? Para a gente ser o quê? Gente? Forte e firme. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. E trabalhar para o Senhor não é ser pago pela igreja. Trabalhar para o Senhor não é ser voluntário em algum ministério na igreja. Trabalhar para o Senhor é entregar sua vida para serviço de Deus, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, em qualquer lugar. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Você já fez alguma coisa inútil na sua vida que você olhou e você falou: nossa, perdi tempo? Nada do que você faz com os olhos para as pessoas e amando a Deus é inútil. Toda semente da palavra de Deus cai e frutifica no coração daquele que crê. Às vezes você está insistindo num amigo há muito tempo. Às vezes você está insistindo numa amiga há muito tempo. Às vezes você está assistindo a alguma pessoa da sua família há muito tempo. Você fala: Deus, parece que não acontece nada. Não desista, meu amigo e minha amiga. A semente está caindo. Quando frutificar, elas têm que olhar para a sua vida e falar: nossa, o Gustavo é diferente, nossa, o Giovanni é diferente, nosso Thiago é diferente, nossa, eles são diferentes. E eles vão perguntar para você: o que aconteceu? Aí você vai falar: um dia eu morri com Cristo, um dia eu morri para a minha antiga maneira de viver e eu ressuscitei para uma nova vida. É isso que aconteceu comigo. Por isso que a ressurreição é importante. Nós não adoramos a um Deus que está morto. Nós não adoramos a alguém que não ouve as nossas orações. Nós adoramos a um Deus vivo, que ama você, que tem um propósito para a sua vida, que te chamou para ser discípulo. Eu não podia terminar essa série. Eu podia terminar essa série, melhor dizendo, falando de muitos assuntos, porque tem muito assunto para falar do Apocalipse. Não raspamos nem o topo. Mas eu quero encerrar essa série com algo prático. O que vamos fazer com todo este conhecimento? O apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, o que ele fez? Eu vou pregar o evangelho. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo estudado nas línguas lá, estudado no grego. Menino, ó, qualidade. Falou: eu considero tudo que eu aprendi como adubo, esterco, com relação ao que eu posso aprender com Cristo Jesus. Nós temos que ser uma geração assim, que entrega todas as coisas que nós aprendemos na nossa vida e fala: Senhor, isso aqui é adubo, isso aqui só vai multiplicar aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque eu quero viver a minha vida para o Senhor. Você pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser médico, pode ser o que você quiser, mas viva uma vida que glorifique ao Senhor. Que cada pessoa que entrar com você seja tocada pelo amor de Deus, seja encorajada pelo amor de Deus, seja encorajado. Você não precisa saber Bíblia primeiramente, você pode elogiar, você pode encorajar, você pode entrar um pouco antes do seu trabalho, você pode entrar um pouco antes naquela reunião de Zoom, ninguém gosta. A gente queria... Deus abençoe vocês hoje, viu? Deus abençoe vocês hoje. Às vezes é um negócio assim: oh, Deus abençoe. Você é religioso? Não sou religioso, sou cristão. Oh, você pode orar por mim? Posso. Começa assim. Você já experimentou? Alguém já experimentou isso já? Você já experimentou assim? Você faz um encorajamento, você faz um elogio. Fala aí, Edinho. O cara lá da Elect, você falou aquela vez, né, mano? Começa assim. Mas a gente tá, não, mano. Meu joguinho aqui, preciso recuperar minhas vidas aqui, velho. As pessoas estão passando, precisando de um encorajamento, precisando de uma oração. Quem vai estar com a gente nesse dia? Quem vai estar com a gente no dia que o Senhor voltar? Eu quero que todos vocês estejam. Eu quero que nossa cidade esteja, gente. Já que vai ser aqui na terra mesmo, o céu não é pequeno, vai ser gigante, todas as pessoas podem estar. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com esse conhecimento? Portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes. Deus quer que você seja forte e firme. Você crê nisso? Você recebe isso para o seu coração? Deus quer que você seja forte e firme. Forte para perseverar, firme para não ser abalado. Coloque suas mãos no seu coração. Fala: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher firme e forte. Fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu não quero ser uma pessoa que oscila, Pai, das minhas convicções. Eu quero ser alguém forte e firme, Senhor.
Eu creio nessa noite, diga isso com as suas palavras: Senhor, eu creio nessa noite que o Senhor ressuscitou e que eu vou ressuscitar contigo naquele dia, Pai. Fala, eu creio nisso. Deixa o diabo ouvir, fala, eu creio nisso, Senhor, que o Senhor ressuscitou e um dia eu vou ressuscitar contigo, Pai. Agora você pode fazer uma outra oração e falar: Senhor, coloca no meu coração um desejo pelas pessoas que estão se perdendo, Senhor. São tantos jovens que tem gente tentado suicídio constantemente, e nós muitas vezes não sabemos como falar, muitas vezes estamos assistindo. Senhor, nos dá compaixão por eles, Pai. Pede isso para o seu coração, porque é você que vai chegar até ele, não sou eu, vai ser você. Senhor, me dá compaixão para os meus amigos que estão se perdendo, Senhor. Sejam para as drogas, Pai, sejam, Senhor, muitas vezes nem para as drogas, mas para a depressão mesmo, Senhor. Pensando que a vida não tem mais propósito, Senhor, me dá compaixão por eles, Pai. Eu não quero ser um crente que só vive a vida cristã para si mesmo. Eu quero ser um cristão que ama as pessoas, Senhor. Diga isso para o Senhor: eu quero amar como o Senhor amou, Pai. Eu não quero ficar sentado na arquibancada da vida, vendo as pessoas morrerem só porque eu tenho um lugar no céu. Eu quero ir e estourar as portas do inferno e resgatar as pessoas de lá de dentro, Senhor. Senhor, derrama esse amor no nosso coração, Pai. Nós queremos ser uma igreja ativa que ama as pessoas, Pai. Que ama, que não julga, mas que ama as pessoas, Senhor. Faz isso em nós, Senhor Jesus. Nós queremos ser fortes e firmes pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. É pelo poder do Teu Espírito Santo, não é pela nossa capacidade, Pai. Não por força nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá compaixão num outro nível, Pai. Nós queremos ter a compaixão que o Senhor tinha. Jesus, mesmo sendo perfeito, parou, conversou com as pessoas, tocou nelas, sentou com as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos, porque Jesus sabia que eles eram os que mais precisavam. Senhor, nos dá esse coração de compaixão, Senhor. Nós queremos ver nossos amigos, familiares, Pai, vivendo eternamente contigo, Senhor. Se tem algum jovem aqui, Pai, nessa noite, Pai, que tem, Senhor, medo da morte, Pai, todo medo eu declaro, vai embora, no nome de Jesus, Senhor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós recebemos Jesus, Ele é a representação de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, que o Espírito Santo é o próprio Deus, nós somos inundados desse amor. Portanto, Senhor, inunda a gente com esse amor, Pai, que lança fora todo medo, Senhor, porque sabemos que nós viveremos contigo eternamente, Senhor. Agora coloca no nosso coração uma sede, Pai. Coloca no nosso coração uma sede de pregar o Evangelho, de amar. Nos dá as estratégias, peça estratégias para o Senhor. Fala: Senhor, me dá estratégias, Pai, no meu trabalho com os meus pais. Senhor, eu nem sei mais como falar com os meus pais. Às vezes eu já entreguei ele para o Senhor, mas eu quero, Senhor, eu não quero desistir dele, Senhor. Não quero desistir do meu irmão, Senhor. Não quero desistir do meu sobrinho, Senhor. Não quero desistir, Senhor Jesus, da minha prima, Senhor. Não quero desistir dos meus primos, Senhor. Coloca isso no meu coração. Eu quero ser luz, Pai. Eu quero brilhar a Tua luz, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém.